Carlinhos fez seu primeiro treino no CT1 do Urubu e pode ser titular contra o Atlético Goianiense na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Maracanã, com capacidade para 100 mil torcedores. Flamengo impõe condições para vender Georgian de Arrascaeta. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir. Eu sei que é chato, perturba, mas tem que pedir. Começaram a assistir, já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos e você que não nos segue, passem a nos seguir. Vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa. O Flamengo ontem fez o seu primeiro treino, né? Antes do confronto aí contra o Atlético. O Flamengo tem mais uma sessão de treino hoje à tarde. O Flamengo treina amanhã novamente, na parte da manhã, e logo depois do treino eles viajam, né? A novidade do treino aí foi o atleta Carlinhos, que teve a sua primeira participação. O Carlinhos será apresentado oficialmente hoje em uma coletiva de imprensa. Ele já está com seu nome no bid e ele já está liberado para jogar pelo Flamengo. Inclusive, ele deve ser titular nesse jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, só que eu quero abordar alguns outros assuntos, né? Falar aqui sobre o Maracanã. O Flamengo e o Fluminense, aí a dupla Fla-Flu, estão aí prestes a assumirem o Maracanã por mais de 20 anos. A primeiro envelope que foi aberto aí, né, Flamengo e Fluminense alcançaram a maior nota, não podendo ser ultrapassado pelo Vasco da Gama, que inventou aí um monte de subterfúgio para tentar impedir a abertura dos envelopes, tentou colocar Brusque, Santos, Botafogo, para poder jogar no Maracanã, para dar o mínimo de jogos pedidos aí, né, para licitação. E o que acontece? O Flamengo pretende fazer algumas mudanças no Maracanã e aumentar sua capacidade hoje, que gira em torno de 70 mil torcedores, para 80 a 100 mil torcedores. Eles estão pretendendo fazer o seguinte, fazer mudanças na leste superior e na leste inferior, né, para que a capacidade do Maracanã chegue aí até 100 mil pessoas. A intenção também, né, do consórcio é o menor número de shows possíveis no Maracanã. Sabemos que não pode impedir de ter shows, porque o Maracanã pertence ao governo do estádio, o governo do estado aí assina alguns contratos aí de shows, que sempre tem, mas é o menor número de shows possível. O Maracanã, eles querem que seja dedicado realmente ao futebol. Outra novidade é que eles pretendem fazer a troca do gramado 2 vezes por ano ou quando tiver necessidade. Pode ser trocado até mais vezes que isso, né? Inclusive, o Flamengo aí está estudando uma área para plantar o gramado, né, que será utilizado no Maracanã, numa área aí de 4 campos, né, estimado no tamanho de 4 campos, e pretende também permanecer com a mesma empresa que se encontra lá hoje, cuidando do gramado do Maracanã. Mediante isso aí, o Flamengo ainda não desistiu de ter o seu estádio próprio. Eles pretendem trabalhar em 2 frentes. Uma na gestão do Maracanã e a outra aí tentando aí o terreno e a construção do seu estádio, né? Então, vamos mudando aqui de assunto. Torcida do Flamengo esgota ingressos destinados à torcida rubro-negra para o jogo contra o Atlético Goianiense. Devido à pouca procura aí dos bilhetes da torcida do Atlético, a diretoria do clube goiano estuda ceder ingressos para a torcida do Flamengo. Sabemos que o presidente lá do Atlético Goianiense conta com o maior número possível de torcedores do Flamengo para poder levantar uma verba, né? Por isso que o jogo não será no estádio do Atlético Goianiense, né? Escolheram outro estádio que tem uma capacidade maior. Então, mudando aqui de assunto, né? O Arrascaeta projeta a estreia do Flamengo no Brasileirão, espera dificuldades contra o Atlético Goianiense, Capitão do time, Arrascaeta falou pela primeira vez sobre a competição nacional e projetou uma partida que abre o Campeonato Brasileiro pelo mais querido. Abre aspas, agora é hora de descansar.
vai começar o Brasileirão. É muito importante para a gente também. Será um jogo difícil, com certeza lá também. Disse Arrascaeta depois da vitória de 2-0 sobre o Palestino na última quarta-feira. Sendo assim, o meio-campista deixa claro que o Flamengo mantém os pés no chão para a estreia. Tem que manter os pés no chão. O Campeonato Brasileiro é considerado um dos campeonatos mais difíceis do mundo, tendo em vista também o calendário do futebol brasileiro, que é um calendário muito pesado. Aqui, ó. Arrascaeta citou o descanso na fala em zona mista devido à maratona de jogos que o Flamengo atravessa em abril. Isso porque o rubro-negro já fez 3 partidas e ainda restam mais 5 neste mês. Vale lembrar que o Mengão enfrentou o Nova Iguaçu, os Milionários da Colômbia e o Palestino na quarta-feira. Ou seja, o meio uruguaio vai encarar aí o Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras e o Bolívar. E o Botafogo ainda pela frente. O Botafogo que perdeu mais uma ontem pela Libertadores da América e é o lanterna do seu grupo, né? Já sou eu que tinha que zoar, né? Agora, uma notícia muito boa aqui para nós, torcedores do Flamengo, sobre Gerson. Gerson tem recuperação surpreendente e ele está próximo de retornar aos gramados. Camisa 8 precisou ficar afastado aí dos gramados e se recuperando de uma cirurgia no rim, mas está próximo de retornar ao rubro-negro. De acordo aí com o portal Goal, o meia-campista passará por uma mini-temporada para recuperar a forma e reforçar o Flamengo nos próximos desafios. Gerson foi aí reintegrado ao elenco na semana passada e tem um processo de recuperação muito elogiado internamente. Ele deve retornar aí antes do prazo estipulado inicialmente, o que gerou bastante elogio de Tite pelo empenho durante esse período. O meia-campista aí vem se consolidando como um dos líderes do Flamengo. Mesmo no período de recuperação, Gerson fazia questão de ir ao Ninho do Urubu e estar com os companheiros de elenco. Parabéns, Gerson. Muito feliz pela sua recuperação, né? Aí adiantada, porque a previsão de Gerson era voltar só lá para o final de abril, né? Princípio de maio, mas ele deve estar de volta aos gramados aí em 10 ou 15 dias. Já está fazendo uma mini temporada, ele não sente mais dores nenhuma, não tem nenhum tipo de restrição com relação à atividade física. Então, em breve teremos aí o nosso Coringa de volta e ele será muito útil ao elenco do Flamengo, principalmente quando chegarmos na data FIFA, né? Roger Guedes no Flamengo, rapaz, isso aí vinculou ontem, né, nas mídias sociais. Eu trouxe para vocês aqui e vou trazer. O empresário do atacante se pronunciou após especulações. O atacante viveu seu melhor momento no futebol brasileiro jogando pelo Corinthians e foi negociado com Al Riyad do Catar, né? Essa matéria é do João Costa, do Bola VIP Brasil. O atacante Roger Guedes, que está no Al Riyad do Catar, teve seu nome especulado no Flamengo para a sequência da temporada de 2024. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, jogando no Al Riyad do Catar, ele tem o direito a um salário na casa de 5 milhões de reais por mês, valor totalmente fora da realidade do futebol brasileiro. É isso aí. E na noite, né, do dia 10, o jornalista Jorge Nicola obteve a resposta sobre o assunto ao entrar em contato com Paulo Pitombeira, empresário do atacante. Paulo Pitombeira é empresário de vários jogadores, inclusive jogadores que atuam no Flamengo. E Pitombeira destacou que o atleta está vivendo um excelente momento no futebol do Catar e não pretende sair de lá. Além do salário astronômico, ele vem sendo aí o principal nome da equipe, ou seja, Roger Guedes é só especulação. Ele está muito satisfeito lá, está jogando bem lá, é um dos destaques do time, tem um salário de 5 milhões de reais, coisa que ele não vai ganhar em nenhum time aqui no Brasil. Então, Roger Guedes é só especulação. Eu gosto muito de trazer isso para vocês. Vincula o nome de jogadores ao Flamengo, aí a gente fica, pô, será que vem? Será que não vem? Tal. Então, aqui para vocês. Roger Guedes, muito feliz lá no Catar, salário alto, vivendo um bom momento, então nada, neca de pitibiriba, né? Então, mudando aqui de assunto, Léo Ortiz pode ganhar chance na seleção brasileira. Segundo informações aí do jornalista José Thomas, da ESPN, que trouxe que Léo Ortiz entrou na mira do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior.
A expectativa é que o jogador ganhe mais oportunidades como titular de Tite. Abre aspas. Dorival Júnior está muito atento a Léo Ortiz, que entrou com um gol na noite contra o Palestino. O zagueiro é substituto do Mengão, mas a expectativa é que ele comece a ocupar o centro das atenções com as séries de jogos que se aproximam no Brasil, fecha aspas, escreveu o jornalista. Né? Lembrando que o defensor assinou contrato com o Flamengo até dezembro de 2028 e é o terceiro reforço da temporada de 2024. O jogador não atuou aí pelo Carioca, mas viu a equipe levantar a taça do estadual. É campeão junto com o Flamengo, mesmo não tendo entrado em campo, ele figura no elenco rubro-negro, né? Então, mudando aqui de assunto, falar agora sobre Arrascaeta, que o Cruz Azul do México pretende fazer uma proposta aí de 100 milhões de reais pelo atleta. E o Flamengo impôs duas condições para vender Arrascaeta ou qualquer outro jogador do clube. Trazer informação aqui, ó. Segundo informações do jornalista Diogo Dantas, do O Globo, o Cruz Azul do México cogita fazer uma proposta para tirar Arrascaeta do Flamengo. O comunicador publicou uma matéria na quarta-feira, dia 10, dizendo a respeito do interesse. O clube mexicano está disposto a oferecer entre 15 e 20 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais ou 108 milhões. Vale destacar que o interesse do Cruz Azul já é do conhecimento de todos. Entretanto, a diretoria do clube carioca só aceita vender o uruguaio pelo valor da multa rescisória que gira em torno de 50 milhões de euros, ou seja, 267 milhões e 600 mil reais. E outro ponto, se o atleta quiser. As duas exigências do Flamengo é essa para vender Arrascaeta ou qualquer outro jogador do elenco, pela multa rescisória e se assim for desejo do atleta. Tendo em vista que Jorge de Arrascaeta diz estar muito feliz no Flamengo, está muito satisfeito e que pretende ficar ainda durante muitos anos vestindo o manto sagrado. Beleza? Então, essa informação aí do Diogo Dantas, né? E nos bastidores do Flamengo já se iniciam conversas para o jogador renovar o vínculo ainda nessa temporada e evitar qualquer problema. Ou seja, o Flamengo faz um novo contrato com o atleta, aumenta o vínculo, aumenta a multa rescisória e dá uma compensaçãozinha financeira para ele. E o nosso uruguaio merece. Então, podem ficar tranquilos com relação aí ao assédio a Jorge de Arrascaeta, que ele só sai pela multa rescisória e se ele quiser sair do Flamengo. Então, mudando aqui de assunto, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre CT Ninho do Urubu, jogo contra o Atlético Goianiense, jogador que pode estrear aí pelo Campeonato Brasileiro, jogadores apresentando quadros de desgaste físico, é isso aí, ó. Na reapresentação do Flamengo na quinta-feira, diversos jogadores exibiram sinais de fadiga. Varela é um deles e pode ser poupado contra o Atlético Goianiense, agendado para domingo, dia 14. Informação de Vene Casagrande, né? Carlinhos treinou ontem, normalmente o atacante será relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense. Falei isso no início da matéria. Olha só, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde de quinta-feira, dia 11, às 15 horas, no CT Ninho do Urubu. E os atletas titulares, diante do Palestino, ficaram na academia para trabalhos regenerativos. Os reservas, diante do Palestino, por outro lado, foram a campo e treinaram normalmente com Tite. Aliás, o novo reforço do Flamengo, Carlinhos, participou da atividade com o grupo e deve ser relacionado para o duelo contra o Atlético Goianiense. Carlinhos no vídeo. Importante destacar que Carlinhos já tem o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. Desse modo, né, o atacante está livre para estrear com o manto sagrado. E o Flamengo aí, inclusive, irá usar o manto número 2 diante da equipe Goiânia. O lançamento desse manto sagrado foi no dia 10, na quarta-feira, no dia do jogo contra o Palestino, né? Agora, alguns jogadores se reapresentaram no CT com desgaste físico e Tite avalia a mudança no time titular, do mais querido, na estreia do Brasileirão. Como eu já falei, um dos jogadores que pode ser poupado é o Guilherme Varela. O lateral deixou o gramado diante do Palestino com bastante cansaço e tem chance de ser preservado no torneio nacional. Outro jogador que pode ser poupado é Pedro. Segundo apurações aí da reportagem do Coluna do Fla, o camisa 9 atuou contra o Palestino no sacrifício, visto que estava com dificuldade para respirar e o jogador pediu para jogar. Ou seja, o Pedro está resfriado,
né? Um resfriado forte. Ele estava com dificuldades para respirar, mas mesmo assim pediu para entrar em campo e marcou aquele belo gol. Outro problema, o Pedro também está sentindo dores musculares. Isso pode ser também devido ao resfriado. O resfriado deixa a gente bastante debilitado, baixa muito a nossa imunidade. Então, assim, Carlinhos, além de ter treinado ontem, treina hoje novamente e vai ser relacionado e pode vir a ser titular no lugar de Pedro no domingo. Não fiquem espantados se isso acontecer. Ó. Eu vou trazer para vocês a agenda do Flamengo antes desse jogo. O Flamengo treina hoje, né, às 15 horas no CT1 do Urubu. Treina amanhã às 9 horas da manhã. Depois do treino eles viajam, onde domingo enfrenta o Atlético Goianiense, né? Então, essas aí são as informações dessa parte da manhã que eu tinha para trazer para vocês. Né? Espero que o Pedro se recupere a tempo. Se ele não se recuperar, eu acho que Carlinhos está apto sim para jogar. Foi um dos destaques aí do Campeonato Carioca. Recebeu o prêmio, né, de vice-artilheiro da competição. Né? Pedro foi o artilheiro. Então, eu torço muito para que o Flamengo faça uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, que nós possamos aí esse ano dar a volta por cima, né? Me referindo ao ano de 2023. Eu acredito muito nesse time, eu acredito no Tite. Fiquei chateado, né, com algumas atuações do Flamengo, principalmente nos últimos 3 jogos. Mas se você for colocar na ponta do lápis, o Flamengo está invicto. Flamengo fez mais gols do que tomou um gol apenas aí, e não foi com o time principal de Tite. É a defesa menos vazada, né? Estamos vendo aí times fazendo vergonha em nas competições, mas tem que ressaltar Flamengo e Palmeiras aí e Cuiabá tem sido um dos grandes destaques do cenário nacional nesse início de temporada. Então vamos ter um pouco mais de paciência. Sabemos que nós, torcedores do Flamengo, é a emoção, a flor da pele, né? O tempo todo a gente querendo vitória e a gente sempre querendo assim, vitórias com placares elásticos, né? E a gente não se conforma de ver assim o Palestino perder de 4-0, chegar aqui, né? O Flamengo levar um leve sufoco no segundo tempo, mas conseguiu os 3 pontos. O Flamengo é o segundo colocado do seu grupo e agora pensar no Campeonato Brasileiro e depois aí pensar no próximo jogo da Libertadores da América. Lembrando que ainda temos Palmeiras, temos São Paulo e temos Botafogo pela frente. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!